A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meus amados irmãos, nós cremos que somos salvos pela graça, ou seja, é a bondade de Deus que nos salva, não a nossa, porque temos uma natureza caída e corrompida. Mas nós não podemos deturpar a graça de Deus. Podemos baratear a graça e não podemos utilizar a fé na bondade de Deus como um pretexto para vivermos no pecado. E é sobre isso que Paulo fala em Romanos capítulo 6, que eu gostaria de ler com você e refletir com você sobre essa palavra. Romanos capítulo 6. Pegue sua Bíblia e vamos ler. Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. A pessoa que pensa dessa forma, então vou pecar bastante, já que Deus é bom, ela na verdade, já que Deus é bom, vai me perdoar. Na verdade, essa pessoa está pisando no sangue de Cristo e correndo um sério risco de não mais receber o perdão de Deus, né? Paulo, ele começa a falar nessa epístola sobre a relação da lei com a graça, e ele mostra para nós que a lei de Deus não nos justifica. A lei mostra o nosso pecado, porque a lei diz: não adulterarás, não cometerás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas. Então a lei, ela mostra o nosso pecado, ela não nos justifica diante de Deus. A lei, ela nos prepara para reconhecer que não conseguimos fazer o que Deus manda. E a graça, ela é recebida quando você reconhece a sua culpa, reconhece a sua incapacidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse assim: miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. E isso mostra como que o pecado, como que o pecado se relaciona com o crente que realmente recebeu a graça de Deus. O pecado na nossa vida, ele é um acidente, ele não pode ser uma constante, né? Se você perguntar para mim, o pastor Samuel, o senhor afirma que os crentes que aceitam Jesus não pecam nunca mais na sua vida? Não, eu não afirmo isso, mas eu afirmo que eles não estão mais sob o domínio do pecado. Paulo fala que aquele que é nascido de Deus não peca porque com ele está a divina semente. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o pecado não é uma constante na vida do crente. O pecado pode ser um acidente. Um exemplo, Davi adulterou, mas Davi não era adúltero. Por que Davi não era adúltero? Porque ele se arrependeu. Isso foi um período da vida dele. Ele não passou a vida inteira adulterando, né? Ele se arrependeu do seu pecado. O seu modo de agir não pode ser frequentemente o pecado, porque você não está mais dominado pelo pecado. Jesus te libertou, ele te chamou para ser livre.
Então nós morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Nós nos tornamos pecadores que não pecam mais. Como assim? Eu explico para você. Irmãos, quando eu tinha lá por meus 16, 17 anos, minha mãe não queria que eu ficasse à toa, né? Os antigos diziam, mente vazia, oficina para o diabo, né? Fica à toa, começa a fazer bobagem. Eu falo, Samuel, vai estudar, em vez de ficar na rua aí jogando bola. Eu não era bom de empinar pipa, né? Mas jogar bola eu jogava bastante. E eu entrei num curso de eletricidade. Irmãos, eu me formei eletricista instalador, eu nunca trabalhei disso, mas eu sou. Então, nós recebemos o Espírito Santo, nos arrependemos do nosso pecado, o Espírito Santo vai agindo na nossa vida, nós continuamos pecadores, mas pecadores que não pecam mais. Embora você seja, você pretende não pecar mais, né? Agora, o pecado pode acontecer como um acidente e nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Durante toda a sua jornada aqui na terra, você vai estar sendo santificado. A santificação é uma obra lenta, progressiva na nossa vida. Nós não podemos voltar atrás, né? Nessa caminhada. O Senhor Jesus falou que todo ramo que está nele não produz fruto será lançado fora. Então, quando você se converte, a prova de que o Espírito Santo age na sua vida é você abandonar as práticas pecaminosas. Algumas saem rapidamente, outras vão saindo ao longo do tempo, né? E isso é prova de que o Espírito Santo atua na sua vida. Teve um irmão que se converteu na Igreja Promessas de Jesus e ele falou assim para o nosso querido Bispo Ivan, né? Ele falou assim, olha, o Bispo Ivan, eu quando era ímpio eu achava bonito comprar e não pagar. Às vezes eu ia, comprava, chegava em casa e ficava rindo, não vou pagar. Agora que eu me converti, eu não deixei de pagar uma conta, isso é fruto. Então, crente que não tem fruto, me desculpe, o Espírito Santo não está agindo na sua vida. O crente que usa da graça para se conformar com o pecado, ele está, na verdade, sendo conduzido à perdição. Essa é a verdade da palavra de Deus, né? Então, nós temos que viver uma nova vida em Cristo. Nós temos que ter repulsa pelo pecado. O Senhor Jesus falou que temos que ter uma radicalidade com relação ao pecado. Jesus disse assim, se o seu olho te escandaliza, arranca e joga fora, porque é melhor você entrar no reino do céu sem o olho do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Então não se conforme com o pecado na sua vida. O que é pecado? A palavra grega no Novo Testamento para pecado, uma das palavras usadas, ela significa errar o alvo. Outra palavra usada para o pecado é erro moral, né? Então, pecar é desviar-se da vontade de Deus. Tudo que Deus fez pode ser desfrutado pelos fiéis, né? Foi Deus que fez o relacionamento entre homem e mulher e você pode desfrutá-lo no casamento, você pode comer uma boa comida. O pecado é você errar o ponto, né? Exagerar, a glutonaria. O pecado é o adultério, a fornicação, as relações sexuais que a Bíblia proíbe, a mentira, o roubo, o egoísmo. Nós precisamos santificar o nosso modo de agir, santificar nossos lábios, né? Paulo fala, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, seus olhos, seus ouvidos. Nós precisamos morrer para o pecado. O pecado não pode mais dominar a sua vida. O pecado não pode ser mais o jeito frequente de você agir. O jeito frequente de você agir tem que ser falar a verdade, não mentir, embora em alguns momentos você possa cometer algum erro, mas como você mais acerta do que erra, isso significa que o pecado não te domina mais. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus para que possamos continuar morrendo para o pecado e vivendo para Deus. Amém? Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra, crava ela no nosso coração, dá-nos vitória sobre, Pai, nossas fraquezas, possamos te servir e abandonar o pecado, Senhor. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.